Boa noite, internautas da Just TV. Estamos decolando aqui com o nosso programa Grito de Carnaval. Estamos aqui, lembrando, já vamos lembrar você que quiser mandar mensagem pra gente no canto direito aí do seu computador, já vai mandando mensagens pra gente, que a gente gosta muito de receber as suas mensagens. Hoje um programa especial, estamos recebendo um convidado mais do que especial aqui pro mundo do samba, né? Todo mundo no meio do carnaval conhece essa pessoa que é fera, é considerado assim o rei no meio do samba, nos trabalhos que ele desenvolve. Não é isso, Nena Casita? Olá, boa noite, um beijinho no coração de vocês, mais uma sexta-feira, e nesta sexta-feira, que é sexta-feira da paixão. Vamos ficar devendo algumas coisas, porque hoje é um dia muito especial, então não vamos abordar, por ser até um dia santo, não vamos abordar notas, justificativas, e mesmo porque estamos num dia muito especial. Amanhã, o senhor Raimundo Pereira da Silva completará 65 anos de idade e 50 anos de samba de São Paulo. E nada mais óbvio, né, Nil, de trazer aqui no programa hoje Raimundo Pereira da Silva Mercadoria e sua filha Adriana. Até mesmo porque, para que a gente fale desses 65 anos e 50 anos de samba, abordando também aquilo que desde o começo eu sempre falo para vocês. O nosso samba, a nossa cultura, ela é familiar. E aí, Nil? É isso aí, vamos aproveitar para cumprimentar. Boa noite, Mercadoria. Boa noite, Nil. Muito obrigado pela presença aqui, estamos honrados, porque assim, um programa sobre samba, sobre carnaval, e não trazer o mestre dos mestres aqui do Carnaval de São Paulo, não seria um verdadeiro programa de carnaval, né? Eu quero agradecer as palavras elogiosas aos internautas da Just TV, meus cumprimentos, muito obrigado pelo convite, e quero aproveitar porque já estão me cobrando, já saíram lá de casa me cobrando, eu quero dar um alô para a Thalita, para o Renato. A Thalita é minha nora. O Renato, meu filho, está lá. A Thalita é da minha corzinha. Thalita, um beijinho, viu? É porque ele disse que não gosta de branco. Olha só. A minha cunhada, tem lá, a Benedita da Silva, que está lá também. Enfim, a todos vocês. E a Ana. A Dona Justa, já falei dela, Dona Justa, né? E a todos vocês que estão nos vendo, meu muito obrigado. E que tenham uma feliz Páscoa, todos vocês. É isso aí, e junto de brinde com a visita do Mercadoria está aqui a filha, né? A nossa primeira porta-bandeira da Mocidade Alegre, nota máxima. Graças a Deus, boa noite, telespectadores do programa Just TV. Nena, um beijo, Nil, adorei o convite. Estou feliz da vida de estar aqui hoje num dia especial. E uma coisa diferente, né, Adriana? Diferente, verdade. 65 anos de papo. Nossa. E o pior de tudo é que é com energia, né? Ele bate nós duas, assim, numa boa, né? Não, felizes. Felizes. O cara fez um check-up essa semana, Adriana. Ficou 15 dias fazendo check-up. E nem o colesterol não deu alteração, gente. Nada. Isso é porque trabalha com o samba? Não. E se fosse com o samba, o colesterol tá lá em cima, tem que ser as coisas, tudo tá... Luciana, esqueci de você, viu? Mas você é do meu coração. Você é baixinha, pequenininha, mas a gente não esquece de você, não. Luciana da Mocidade Alegre. Bem, eu acho que a gente vai para um vídeo e depois volta com tudo com o cara. Com certeza. Teve nos ensaios técnicos, quando estava acontecendo ainda os ensaios técnicos do Carnaval aqui de São Paulo, eu entrevistei uma pessoa que, assim, foi muito importante essa entrevista, até vocês vão ver na matéria, que foi aonde eu comecei, a pessoa que me inspirou a ter a ideia de fazer o programa Grito de Carnaval. E vocês vão conferir essa matéria agora, e daqui a pouquinho a gente volta com a Adriana e com o senhor Mercadoria, tá bom? Já a gente volta. Olha só, com imenso prazer que eu estou aqui ao lado de Evaristo Carvalho, ele que tem um programa na Rádio 105 FM, e não só isso, eu estou com uma satisfação muito grande porque, assim, quando eu tive a ideia de fazer o programa Grito de Carnaval, eu me inspirei exatamente no Evaristo, porque eu vi um programa seu, eu via seu programa na NGT, e aí quando eu vi aquele programa eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer um dia. Quando eu tiver a oportunidade, vou fazer um programa igual ao do Evaristo. E, Evaristo, agora eu gostaria que você contasse um pouquinho também da sua história com o Carnaval para o público da Just TV, do programa Grito de Carnaval. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite que você me fez, me sinto honrado
porque são poucos espaços que nós temos para divulgar a cultura popular brasileira. Quando eu falo de cultura popular, eu falo de samba, especialmente das escolas que trazem no seu bojo essa força, essa resistência cultural. E a Rede Nacional do Samba, que você citou, que nós fazemos atualmente na 105, ele está completando esse ano, 2008, 28 anos de vida. Começou em 1980 na Rádio Gazeta, a antiga Rádio Gazeta. Eu não era nem nascido ainda. Eu fui nascer há 3 anos depois, em 83. Olha que beleza. Então, esse programa ele se tornou uma tribuna livre do samba. Ali os sambistas, compositores, cantores encontram espaço, porque são pequenos espaços que nós temos na mídia eletrônica para divulgar essa cultura. Então, a força do programa realmente é essa questão popular. Eu bato muito nessa tecla para se fazer cultura popular, cultura do povo, fazer com que essa resistência continue. E você, como jovem que vai continuar esse trabalho, sem dúvida alguma, através desse canal de televisão, aqui na GTV, uma emissora bonita, boa, na internet, que vai para o mundo todo, tenho certeza disso, vai nos ajudar a continuar esse trabalho. Com certeza, a intenção do programa é essa mesmo, é divulgar o samba, não só o samba de São Paulo, mas como o samba do nosso Brasil, né? Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de falar, referente ao seu programa, é que o que eu acho interessante é que no programa do Evaristo toca-se samba de todas as épocas, desde os sambas mais antigos, por exemplo, já cheguei a escutar sambas que para mim eram inéditos, né, pela minha idade, então eu sempre estou ligadinho lá todo domingo para assistir o programa, às vezes sempre tem uma raridade lá, eu falo, pô, esse samba eu nunca vi, que maravilha. Nós possuímos um arquivo até razoável com sambas antológicos, né, que as emissoras evitam tocar, não sei porquê, existe um preconceito quanto a isso. Mas a gente mostra, parece ser novidade, mas foi criado há 40 anos atrás, 45 anos, isso é bastante antigo. E isso é bom porque eu relembro, e o jovem como você sente emoção, ouvir, fala, pô, onde nasce esse samba, foi feito isso? Mas eu tenho um trabalho, ouvinte, meus amigos, que foi feito pela Federação das Escolas de São Paulo. Esse trabalho foi nos anos 70, tempo ainda não existia essa informática, os estúdios eram fita magnética. Parece que a gravação ficou tão interessante, parece que foi gravado ontem. Mas como é que você conseguiu fazer esse trabalho? Eu falei, não sei, é milagre de Deus. Saiu esse material, mas material de mais de 40 anos. Agora, Evaristo, eu tive a inspiração de fazer o programa Grito de Carnaval, me inspirei no seu trabalho. E você? Se inspirou em quem e como que foi lançar um programa de samba referente à cultura do nosso país, né, o samba? Fala, bom, eu vou dar uma surpresa. Eu fazia na Rádio Record jornalismo geral, né? E no noticiário, nós vamos notícia de polícia, acidente, a notícia quanto mais ruim, tem mais ibope. Eu falei, pô, por que samba também não pode ser notícia? Então, nós criamos Rede Nacional do Samba. O enfoque é o seguinte, as notícias do samba têm prioridade. Eu coloco as músicas, os sambas como caos. O noticiário de samba, o que acontece nas escolas, não só em São Paulo, eu tenho uma rede de correspondentes praticamente em todos os estados do Brasil, praticamente. Eu dou prioridade às notícias. Então, lá no Amazonas, em Manaus, o sambódromo é grande, tem 1000 metros de comprimento, que comporta mais de 700 mil pessoas, Brasília. Então, esses estados todos participam, os correspondentes participam com notícias do local. Eu vejo que o programa é para falar realmente sobre a cultura do nosso país, né? Muito obrigado pela entrevista concedida aqui ao nosso programa Grito de Carnaval e foi um prazer mesmo falar com você. Posso pedir e fazer um apelo? Claro, Posso? deve. Que você continue com esse trabalho, não pare não. Nós precisamos de jovens como você para dar prosseguimento a essa força que nós precisamos, que venha da mídia, através da televisão, da informática, das emissões de rádio. Por favor, ajudem o samba, principalmente em São Paulo, onde nós estamos falando. Mas o samba é universal. O Brasil todo canta samba, onde você vai encontrar um cavaquinho, violão, pandeiro, fazendo samba, e dos bons. Por favor, continue, não pare não. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso Grito de Carnaval. Aproveitar para agradecer Evaristo de Carvalho. Muito obrigado pela força. E é isso aí, Evaristo. A gente tem que divulgar o samba e
Vamos continuar divulgando aqui no nosso programa Grito de Carnaval. Estamos esperando a sua visita aqui para contar um pouquinho da sua história. Que essa matéria, 5 minutinhos, é muito pouco para contar a sua história também com o samba. E agora nós vamos direto aqui para os nossos convidados, né? Que estamos com a honra de receber Mercadoria, a Adriana. E eles vão contar um pouquinho da história deles aqui para a gente, para você, do Grito de Carnaval. Mercadoria, fala então para todos os webs telespectadores, como que surgiu esse gostinho pelo carnaval? Olha, Adriana, o negócio é o seguinte, eu sou natural de São Raimundo Nonato, no Piauí, né? Sou lá Eu cheguei aqui em São Paulo em 1947, por aí. Muito frio. E eu fui estudar. Eu cheguei em 47, cheguei aqui com uns 5 anos de idade, né? 5 anos de idade. Quando em 1950, eu fui para o colégio interno. Eu sou salesiano e ia ser padre. Então fui para o colégio. Eu fui para o colégio interno lá em Campinas, na Escola Salesiana São José. Aí, foi um negócio engraçado. Eu não tinha férias. Minha mãe trabalhava aqui numa casa de família, aí eu estava lá internado. Lá. Aí no centenário de 1954, eu vim passar uma série em São Paulo. Quarto centenário, aquela festa toda, e eu fui lá no Vale do Anhangabaú, ali onde tinha a Praça da Bandeira, que tinha hoje o Teatro Praça de do Alumínio. Correio, né? O Teatro de Alumínio, aquelas coisas ali. É um negócio bem antigo, quem é da antiga sabe. E teve um desfile ali, e passou uma escola de samba. Eu nunca posso me esquecer, era uma ala de passo marcado, com uns vassourão. Você se lembra qual a escola de samba ou não? Mas, até hoje eu sou. Era o Salgueiro. Puxa, eu virei salgueirense. Nunca mais eu voltei pro colégio. Nunca mais eu voltei pro colégio. O carnaval me tirou do colégio. Até eu ia ser padre, estava tudo encaminhado para ser padre. Aí eu não voltei mais e fiquei em São Paulo. Né? Minha mãe pegou comigo e tal, aquele negócio, mas... Aí o bicóbrio do samba já começou a entrar e não tem mais jeito. Sua primeira escola de samba? Olha, a minha primeira escola de samba é um negócio muito engraçado. Eu conheci, eu vou chamar até na época de amadorismo, que naquela época já era amadorismo, mas era mais amadorismo mesmo. A primeira escola de samba que eu conheci foi por volta de 1958, na Vila Maria. Meu Deus! Uma escola de samba que lá tinha 2 escolas de samba. Tinha o Flamengo e tinha o Benfica. Eram 2 clubes de futebol que até hoje existe ainda, né? E eu desfilei um ano no Flamengo. Desfilei um ano naquela escola de samba, desfilava na Avenida Guilherme Conte. Tinha a escola já, a Vila Maria, já lá em cima, já tinha o Unidos da Vila Maria, o morro, né? O Unidos do Morro da Vila Maria, mas estava ali embaixo, nas escolas, no Flamengo. Foi minha primeira experiência em escola de samba. Já como ritmista? Como ritmista. Aí eu fui levado para conhecer uma escola de samba já. Na favela do Vergueiro. Na favela do Vergueiro. Por Nelson Crescibene? Eu conheci o Nelsinho lá. Rosas Negras era o nome da escola. Só que naquele ano, o Rosas Negras já estava decadente, foi por os anos assim de 59, 60, já estava aí, a favela já estava começando a acabar, e eu conheci o Nelsinho, por isso que eu digo, quem que levou para o samba foi o Nelsinho Crescibene. Mas a minha primeira escola mesmo, de verdade, assim, já, integrado na escola de samba, foi a Império do Cambuci. Em 1900, a gente fala 63, que é o ano da fundação, mas foi em 62, mas eu venho antes, por causa dessa minha passagem na escola Rosas Negras. Seu primeiro instrumento? Caixa. Quem ensinou você a tocar caixa? Mestre Rubinho. Mestre Rubinho era o diretor de bateria, naquela época não era diretor, era apitador da Império do Cambuci. E é muito engraçado, porque naquela época não tinha os instrumentos ainda, não tinha o nylon, era couro. Hoje ser ritmista é muito fácil, é tudo nylon, chega lá, tira tem a chave, tirou, botou o nylon lá e... Não precisa nem esticar, como a gente falava antigamente, vamos esticar o couro. Naquela época não, naquela época você tinha que encorar o instrumento.
E na Mazine, onde ficava a sede da Império, tinha lá um porão, tinha um monte de instrumento lá. Tarcisão, um ex-cunhado meu já falecido, que me levou para lá também, tocava surdo-mor. Hoje ninguém sabe o que é surdo-mor. Era um surdinho desse tamanho assim, que tocava com duas baquetas, que fazia o gulugudum. Gulugudum, bugulugudum, bulugudum, 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 bugulugudum. Chamava-se surdo-mor. E o Tarcisão era um dos maiores tocadores de surdo-mor de São Paulo. E aí o mestre Rubinho, o apitador Rubinho, falou, você veio para tocar caixa? Você toca caixa? Toca caixa. Aí me levou lá no porão, lá tinha um monte de peça lá, tudo desarmado. Aí ele foi lá, separou lá uma caixa, botou em cima de uma mesa, pegou o couro, deu na minha mão e falou, esse é o seu instrumento. Tá, mas eu fiquei olhando, falei, tá bom, meu instrumento, e aí, como é que faz? Pra que serve, né? Olha, na realidade eu demorei 15 dias para incorporar esse instrumento. Ele viu que depois de 4, 5 dias que eu ia lá todo dia e ele não falava nada. Você ficava sentado lá e eu olhando para o instrumento. Aí ele me ensinou como colocar na água o couro, depois do couro curtido, como é que faz para empachar, que chama empachar, para empachar os couros. Eu encaixei, cortei as tiras para fazer os bordões, que hoje é muito fácil, hoje é bordão de violão. Antigamente não era no couro, punha para secar, aquele negócio todo. Gente, é um cheiro horroroso. Muito ruim. Eu fui com a Magali em Resende comprar couro na época pro Camisa Verde, mas é um cheiro, é horrível, né, mercadoria? É ruim. E foi aí que eu comecei a tocar caixa. Aliás, eu não tocava nada, né? Eu não tocava coisa em cima de um. Foi ele que me ensinou a tocar caixa. Antigamente, nas escolas de samba, tinha o primeiro caixa, segundo caixa, terceiro caixa, quarto caixa. Eu devia ser o 20º caixa, o último caixa, porque era ruim demais. E foi você que ensinou o seu filho Renato a tocar? Ou ele aprendeu sozinho? Não fui eu que ensinei ele a tocar. O negócio do Renato, o Renato toca tamborim, é um dos grandes ritmistas da Mocidade Alegre, São Paulo também toca muito bem. A paixão do Renato pelo tamborim aconteceu o seguinte: o finado presidente da escola de samba, Eduardo Basílio, da Rosa de Ouro, um aniversário dele, deu um tamborim de presente para ele. E falou para ele, olha, toda vez que seu pai estiver dormindo, você para aprender a tocar tamborim, você chega perto do ouvido dele e pá! Bate o tamborim. Eu quase bati. O Basílio era bonzinho. Ele era. Mas o Renato pegou gosto pela coisa. E não é só tamborim, o Renato toca tudo. Um grande ritmista. Não é porque é meu filho não, mas ele, o rapaz, toca tudo. Bem, então, falando em família, vamos então cutucar um pouquinho do lado de cá. Adriana, existe muita briga ou discussão lá na sua casa pelo fato de você fazer parte de uma agremiação, teu pai em outra, a tua mãe em outra, enfim, a mãe da Adriana também é porta-bandeira, para quem não sabe, tá? É uma das instrutoras e fundadoras, junto comigo, da Associação dos Mestres Salas e Portas-Bandeiras de São Paulo, a Gilsa. O Renato, por sua vez, também toca na bateria da Mocidade Alegre, mas também está na Dragões da Real. Então conta pra gente essa coisa, numa escola, sai confusão? A gente discute carnaval o ano inteiro em casa, né, Nena? O ano inteiro. De janeiro a janeiro é carnaval, todos os dias sempre tem um assunto. Então, quando eu chego em casa, eu pergunto pro meu pai, o que você acha? O que você pensa? Se eu fizer isso? E a discussão vai chegando, vai entrando, aí minha mãe fala alguma coisa, o Renato fala outra coisa, quando o Thalita tá em casa também, já entra na discussão, e às vezes a gente briga mesmo. Só que assim, a gente briga pela escola dele, tá errado, não é assim, a minha opinião é essa, e às vezes algumas coisas, não, assim, decisão da escola, mas algumas ideias que a gente tem em conjunto, às vezes a gente acaba levando para a escola mesmo. Às vezes, como a gente tem muito meu pai como referência, a gente fala em casa que quando o seu Raimundo começa a falar, para o que está fazendo, porque a gente tem que escutar, porque é ensinamento. Toda e qualquer coisa que ele for falar é ensinamento pra gente. É porque a gente, ele organizou, ele montou, ele fez a história do carnaval. O Carnaval de São Paulo existe hoje nessa proporção por conta de muita coisa que ele fez. De muito trabalho. E a gente sabe que é um trabalho complicado, é um trabalho que tem que pensar, às vezes, por mais que você tenha uma equipe de
15, 20, às vezes tem que pensar sozinho para realizar algumas coisas, mas assim, lá em casa o bicho pega. Tem dia que a gente vai dormir e acorda no outro dia para terminar a discussão do dia anterior. Nil, temos perguntinhas? Sim, os internautas já estão aqui louquinhos para participar da nossa conversa aqui no Grito de Carnaval. Primeiramente, o Eduardo Frois está perguntando sobre a matéria que a gente exibiu anteriormente, que foi a matéria do Evaristo. A que horas passa e em que rádio? Olha, o programa do Evaristo é na rádio 105 FM. Eu não tenho aqui o horário especificamente, mas depois você entra no site www.105fm.com.br e lá você vai ter o horário do programa do Evaristo, tá bom? Tem aqui o Roberto está falando que legal o programa Grito de Carnaval no feriado. A Beatriz Barros quer saber por que esse nome Mercadoria. Você conhece a Beatriz Barros? Não. Não? Então olha lá, você vai ficar sabendo agora, hein, Beatriz? Beatriz, você fez uma pergunta que o Brasil quer saber. É meio comprida, mas a gente vai tentar sintetizar esse negócio. O Mercadoria, o apelido Mercadoria, saiu de uma novela há uns anos atrás, uma das primeiras novelas, né, e pela PRF3 TV Tupi de São Paulo, um negócio antigo. Adriana, depois a gente fala que eles têm o pé na Santa Ceia, eles acham ruim comigo. Um negócio mas antigo. Você aí, Buiu, o Toninho Paiva, toda a galera que está aí do outro lado, que eu sei que vocês estão assistindo o programa, depois vocês acham ruim que a gente fala que vocês são da Santa Ceia. Entendeu, Beatriz? Então, e o personagem, a novela é A Pequena Órfã. E tinha um personagem que era o Noite Ilustrada que fazia esse personagem. O nome do personagem era Mercadoria. E ele usava um boné, aqueles boné que cobria a orelha. E na época eu ia para a escola. Eu frequentava a escola. O chapeuzinho que tá falando é aquele que mais ou menos que o Chaves usava. E eu ia na escola com um boné daquele. E uma professora minha, eu estudava à noite, uma das professoras, um dia eu cheguei na sala, quando eu entrei, que fazia frio aqui em São Paulo, eu entrei com aquele boné na coisa, ela falou, nossa, você parece com Mercadoria. Imagine uma sala com 45 pessoas, uma professora perguntando se você parece com Mercadoria. Nunca mais. Se eu estiver num lugar e chamar pelo meu nome, eu não espero alguém responder. Se não, aí eu respondo, porque as pessoas só me conhecem por Mercadoria. É isso aí, Beatriz Barros, está respondida a tua pergunta. Temos mais perguntas aqui ao Chico Sete Faces. Todo mundo conhece o Chico, né? Que tem um ateliê maravilhoso aí de fantasias. Ele está falando assim, olá Nil, olá Nena, primeiramente parabéns pelo programa que está crescendo cada dia mais. Parabéns Renato, que está comandando brilhantemente a direção do programa. Oh. Agora vamos para a pergunta. Primeiramente a minha estrela maior, Adriana. Adri, qual é o seu maior sonho dentro do carnaval? E ao mestre Mercadoria também tem uma pergunta. É a seguinte. Hoje, quais são os grandes diretores de harmonia do Carnaval de São Paulo? E está mandando um abraço para vocês e uma feliz Páscoa. Chico, um beijo, saudade de você. Olha, sonhos no Carnaval. É engraçado que eu desfilo desde os 2 anos de idade, mas eu, como porta-bandeira, esse ano de 2009 eu completo 10 anos de porta-bandeira. Eu quase desmaiei o dia que ela falou que ia ser porta-bandeira lá na casa do Tom Maior. E por incrível que pareça, assim, eu consegui em pouco tempo realizar muitos sonhos, assim. Em 10 anos de porta-bandeira eu já fui 2 vezes campeã do Carnaval de São Paulo pela Mocidade Alegre. E já ganhei 2 troféus como melhor porta-bandeira juntamente ao Rubens, que na época dançava comigo. Então, assim, eu espero sempre conseguir trazer as notas máximas para a escola, que a gente, eu e o Emerson, graças a Deus, a gente trabalha muito para conseguir essas notas. E ser muito feliz dentro do samba, que o carnaval é o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, como eu sou filha eu sou filha do carnaval, já nasci no carnaval, domingo de carnaval, então eu sou filha de carnaval. Então, eu já realizei grandes sonhos, mas espero realizar mais um, desfilar no Rio de Janeiro, é uma vontade que eu tenho. Antes de passar para o teu pai responder, aproveita esse gancho e responde para mim. Em quem que você se espelha, Adriana? Dona Gilsa. Na mãe. Dona Gilsa é o meu espelho, é a minha referência, como porta-bandeira, como pessoa, como comportamento em ser porta-bandeira. Porque assim, eu quando comecei a ser porta-bandeira, eu era passista, desfilava no carro alegórico.
E assim, tive muitas pessoas que vieram falar comigo sobre o que é ser porta-bandeira. Porque a gente sabe ver a mãe em casa, mas como a gente nunca pensou em ser porta-bandeira, então a gente não sabe. Então, Nena é uma que grandes conselheiras que eu tive no carnaval, mas a dona Gilsa é aquela que quando eu estou em casa, assim, mãe, mas e agora? Não, você tem que fazer assim, assim. E palavras de dona Gilsa. A gente tem que abaixar a cabeça e seguir os conselhos dela. Senhor Raimundo. Veja bem, o Carnaval de São Paulo hoje é um negócio até meio complicado, né? Porque se interessar pelo trabalho de harmonia é uma coisa séria. E muita gente, eu acho que tem até medo. Tem até medo, porque a cobrança é muito forte. Hoje, no Carnaval de São Paulo, eu tenho aí alguns nomes que se destacam. Infelizmente, são muito poucos. São muito poucos. Nós temos o Buiú na Vai Vai, um grande diretor de harmonia, né? Atual campeão do Carnaval de São Paulo. A gente tem na Mocidade Alegre o Júnior. O rapaz está fazendo um rapaz novo, é novo também na harmonia, mas com um trabalho muito forte, um trabalho muito sério. Né? O meu amigo Rogério, na Tom Maior. Rogério, um cara com uma cultura espetacular. Uma sabe, biblioteca ambulante. Brilhantismo. O cara assim deu uma capacidade, vem desenvolvendo um trabalho muito grande. Tem um rapaz aí que eu venho acompanhando o trabalho dele desde 1997. É o Carlão lá na X9, que também vem fazendo um grande trabalho. Né? E tem alguns, infelizmente tem muitos que pararam. Né? Tem alguns que já pararam, o Neco parou, o Zulu parou, o Toninho Paiva mesmo, um grande diretor de harmonia também, mas agora está desenvolvendo um outro trabalho, é o presidente da Associação dos Diretores de Harmonia. E os que estão, tem alguns despontando ainda. Precisa mais um pouco de trabalho, mais um pouco de consciência, que pode se tornar um grande diretor de harmonia. Mas hoje mesmo esses se destacam. Agora eu tenho uma Nilson, só como nós teríamos aqui um monte de perguntas, uma série de coisas para abordar. Acho que tem que fazer uns 10, 20 programas com esses dois, né? Tá complicado. Só que nós vamos cortar, porque o Nil tá ali com um monte de perguntas na internet. Então vamos para os internautas. Tá, e aí no meio, né, Nil, a gente vai intercalando perguntas aqui. Com certeza. Mas agora é uma dúvida minha. Quero saber, Mercadoria, o que uma harmonia precisa ter para ser considerado um grande harmonia? O que precisa? Olha, a primeira coisa que ele tem que saber, o que ele tem que ter conhecimento, o que é uma escola de samba. Ele tem que ser um líder. Ele tem que, no mínimo, tomar conhecimento dos instrumentos de escolas de samba. Ele tem que conhecer um tamborim, uma caixa, um repinique, um surdo de primeira, surdo de segunda, o surdo de terceira, que é o surdo de corte. Ele tem que ter um conhecimento básico da coisa. Ele tem que saber como dança o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Ele tem que saber o que é a evolução de uma comissão de frente. Porque ele é o homem que cobra dessas pessoas, desses setores. E para cobrar, ele tem que saber fazer. Porque não adianta ele cobrar uma porta-bandeira, eu não quero que você dance, você está dançando errado, aí ela tira o pavilhão da cintura e toa, então me mostra como faz. E ele não sabe fazer. Então, essas coisas é difícil. Ele tem que saber conversar com hoje o diretor de carnaval, para mim, é uma figura paliativa. O diretor de carnaval é o próprio diretor de harmonia. Mas ele tem que saber conversar com o carnavalesco, discutir com o carnavalesco uma montagem de escola de samba, conhecer um pouco de tudo. E conhecer uma infraestrutura de uma escola de samba. Tá? Então, para ele ser um diretor de harmonia, ele tem que estar apto a tudo isso. E lidar com uma massa de 4, 5, 6, 10 mil pessoas. Saber ter discernimento das coisas. Para ele ser um diretor de harmonia. Ele tem que saber de tudo. E ter coerência. Uma coerência total no trabalho para ser o diretor de harmonia. Mercadoria, você hoje sendo o coordenador técnico responsável por toda a técnica da desfile técnico, ensaios, enfim, do Carnaval de São Paulo, o que você mudaria no Carnaval de São Paulo hoje, já que você já fez grandes revoluções nesse Carnaval, até mesmo porque teve uma época em que nós vínhamos na marchinha, né, Adriana? Um atrás do outro, aquela coisa, e você voltou com a evolução novamente, que deu outro brilhantismo novamente ao folião, deixou o folião mais solto. Hoje, o que você mudaria? Bom, veja bem, não sou eu só o da comissão técnica. Nós temos lá um grupo
muito forte de pessoas que fazem parte da comissão técnica, inclusive alguns nomes desses que eu falei, diretor de harmonia. O Toninho Paiva, o Buiú, o Júnior da Mocidade, o Carlão da X9, né? Tem o Rogério, né? Tem o Flavinho da Mocidade. Esqueci alguém? Não, né? Não, o Fábio só, né? O Fábio. Veja bem, eu sempre optei por que o Fulião, ele deve entrar na avenida com espontaneidade. Ele deve ir para lá para brincar, porque ele paga fantasia, ele vai para os ensaios, então naquele dia da avenida, e é esse o trabalho do diretor de harmonia, ele tem que deixar o componente consciente que ele vai lá para a avenida para brincar. Ele tem que curtir, ele tem que esquecer a responsabilidade que tem o jurado e tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. A espontaneidade dele dentro da avenida é que vai fazer a escola ter uma boa harmonia, vai fazer a escola ter uma boa evolução. Agora, o que eu mudaria? As alegorias. Por que mercadoria? Eu acho, muito grande, além de estar muito grande, eu acho que o investimento, isso que estou falando como carnavalesco, como de uma pessoa ligada a carnaval. O investimento é muito grande. O maior custo dentro de uma escola de samba é as alegorias. Do jeito que está indo hoje no Carnaval de São Paulo, daqui mais 2 anos não tem, não tem lugar onde pôr mais alegoria. Não tem mesmo. Aqueles monstros, aqueles negócios. Eu acho que se você diminuir o tamanho das alegorias, em altura também diminuir, vai ser mais seguro. Os diretores de harmonia vão correr menos risco naquele comprimento. E investir em quê? Em tecnologia. Tipo iluminação, acabamento, e essa força motriz, hein? Mas a força motriz está liberada no Carnaval de São Paulo. Já está liberada. Pode liberada. usar, faz 3 anos já. É que ninguém leu o regulamento. Se leu o regulamento, está lá que já está liberado. Então eu sou favorável que diminuir o tamanho das alegorias, tanto em altura como em comprimento. Agora, falando em alegorias, né, voltando ao carnaval, eu tenho uma dúvida. A mercadoria, pela sua história, pela história que você tem aqui no Samba de São Paulo, eu acredito que daqui a alguns anos você vai ser tema de enredo de alguma escola de samba. Eu acho que ele já foi, Nil. Já foi, né? Olha, veja bem, já... Eu acho que já deixa ele contar. Não, esse negócio aí é um negócio... Já me falaram isso de fazer enredo, coisas. Gente, não faça. Já tentaram fazer? Eu já fui na primeira do Itaim Paulista lá, eles me colocaram lá, eu peço para não fazer. Não que eu não vá acontecer isso comigo, um dia vai acontecer, mas todo mundo que vira em vento morre, meu. Pera aí, deixa eu passar, depois vocês fazem. Se quiser fazer homenagem em vida pra mim, faça em outra coisa. Me dê qualquer coisa, mas enredo não, não faça isso não. Não, deixa pra lá. Depois a gente conversa sobre isso. Então tá bom, daqui uns 50, 60 anos vamos ter essa homenagem, não, né? Mas aí então já deixa gravado aqui nas câmeras do Grito de Carnaval o que não vai poder faltar nesse desfile. O que não vai poder faltar na tua história nesse desfile que você... No meu desfile? A secretária dele, eu. Olha, veja bem, eu tenho muita, olha, o Carnaval de São Paulo, eu tenho que agradecer não só as escolas onde eu passei, mas todo o Carnaval de São Paulo. Eu fui diretor da UESP, eu ajudei, eu sou fundador da FESEAEC, que é a atual FESEC hoje, eu sou fundador da Liga, eu coordenei tanto o Carnaval de São Paulo pela UESP, e depois pela Liga. Quer dizer, a gente tem uma história no Carnaval de São Paulo muito grande. Então eu acho que a pessoa, para fazer um enredo, para falar sobre ele, vai ter que pesquisar muito, muito mesmo. Mercadoria, então aproveitando isso que o Nil falou, qual foi o carnaval mais marcante para você e por quê? Olha, eu ganhei, aqui no Carnaval de São Paulo, eu ganhei 7 carnavais. Ganhei 6 pela Rosa de Ouro, e ganhei um carnaval pela X9. Mas o que mais me marcou, eu não digo nem em termos de alegria, mas foi até em termos de tristeza. Foi um carnaval que a gente perdeu pelo Rosa de Ouro. O carnaval que a gente estava falando do pão. Né? Do pão. Me foge agora. Nossa, me lembro daquela comissão, 2002, aquela comissão falando do pão. Isso. E foi justamente aí que nós perdemos o carnaval. Aquele foi o carnaval mais ganho da minha vida. Eu já tive um esse ano também, a gente tinha um carnaval praticamente ganho na mão. Mas aquele não tinha como perder aquele carnaval também.
né? E aquilo me entristeceu muito, porque foi um trabalho assim, uma coisa que em São Paulo não se falava outra coisa. E depois do desfile da Rosa de Ouro, a coisa foi muito marcante. E nós perdemos o carnaval justo na comissão de frente. E a gente perdeu aquele carnaval pela comissão de frente por um descuido. E por isso que eu digo, o pessoal tem que ler regulamento. E a gente fica muito atento para isso. Na pasta dos jurados, para quem não sabe, o jurado recebe uma pasta, a escola manda 15 dias antes do carnaval. Nós já mostramos aqui no Grito de Carnaval. Pasta, né? E naquela pasta vai o desenho das roupas que vai o jurado. E o jurado de comissão de frente recebe uma pasta com o desenho da roupa. E nesse desenho que foi para lá, não estava o desenho que a comissão de frente iria usar naquele dia. Estava um desenho diferente. Que não foi culpa nem minha e nem do carnavalesco na época, que era o Raul Diniz. Se você me perguntar quem era a culpa, eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Mas não foi culpa nem minha nem dele. E a comissão de frente estava em preto e branco, tinha um cajado na mão no papel. Na avenida, os apóstolos estavam coloridos, cada um com uma cor e sem um cajado na mão. Eu me lembro perfeitamente disso. Adriana, conta pra gente uma coisa engraçada do teu pai. Um momento, uma história, qualquer coisinha. Vamos dar agora falar um pouco da intimidade do Raimundo Mercadoria. Eu tenho fatos, assim, algumas coisas. Lá em casa a gente fala muita coisa séria, mas também a gente fala que o sorriso é contagiante lá em casa. Dia, noite, madrugada. E tem algumas historinhas assim, dentro do carnaval tem uma que assim me marca muito, que é uma vez a gente estava no Rosas de Ouro, meu pai ainda era diretor de harmonia do Rosas de Ouro. E tinha falecido naquele dia uma baiana. E a quadra inteira estava falando e tal. E o Silva, que é o apresentador do Rosas de Ouro, estava na época ele, seu Basílio e Raul Diniz, conversando muito animadamente. E o Silva falando da senhora baiana que havia feito a passagem. Quando ele falou 1 minuto de silêncio, a quadra inteira se calou em respeito. E os três lembram. Mas rindo, eu simplesmente gritei: seu Mercadoria! Ele olhou, que ele percebeu que a quadra estava inteira em silêncio. Ele foi para um lado, seu Basílio para o outro, e o Raul Diniz ficou olhando. Eu falei, que vergonha, meu Deus. O diretor de harmonia da Rosa de Ouro não prestou nem atenção. Imagina se o Silvio está falando alguma coisa dele e não está nem prestando atenção. Outra vez, isso já é meio em casa, aconteceu em casa, assim, em casa, na rua de casa. Meu pai tem um carro da cor prata e nós fomos até a farmácia e parou um carro da mesma cor ao lado. Ele foi à farmácia, fez as compras que ele tinha que fazer e foi até o carro para ir embora. Ele tentou abrir o outro carro. Imagina se passa alguém, um negão abrindo o carro do outro. E o dono do carro assim, esse carro é meu. Ele, não, é meu. Não é meu, eu, pai, eu tô aqui. Ele, desculpa. Assim, tem muitas histórias. Outras assim que a gente fala que é brincadeirinha de pai e filho. A gente tem umas brincadeiras de pegar, jogar aguinha um no outro. Uma vez ele se irritou, foi até a cozinha, pegou um balde d'água, encheu o balde d'água. Você fez isso, Raimundo? Fiz. Foi até a sala e jogou em cima de mim. Fiz. Eita. Agora, bonzinho, né, meu? Bem bonzinho esse pai, hein? Mas agora eu tenho uma pergunta para Adriana, que a Adriana tá meio caladinha, vamos falar um pouquinho dela também? Adriana, eu tenho uma pergunta e tem uma internauta aqui que também tem perguntas para você. Mas primeiro vamos para minha, né? Lógico. Adriana, hoje você dança com o Emerson. Sim. Né? Mas se você pudesse escolher... eu sei que você tem uma sintonia perfeita com ele, mas se você pudesse escolher um outro mestre-sala, tanto de São Paulo ou do Rio de Janeiro, quem você escolheria? Para dançar? Para dançar. Ou não escolheria, né? Na verdade, assim, o Emerson é um grande mestre-sala, filho de uma enorme porta-bandeira, que foi porta-bandeira do Vai Vai, a dona Eneidir. Mas se fosse para escolher um outro mestre-sala, eu escolheria voltar a dançar com o Rubens. Ah, sim. Que até o carnaval de 2008 estava na Unidos do Peruche.
Mas eu percebo que você tem uma sintonia assim maravilhosa com o Emerson. O Emerson, são irmãos, assim, né, o Emerson é meu, eu falo que ele é meu marido, só que a gente não dá beijinho na boca, mas ele assim, completamente em sintonia, a gente tem um carinho maravilhoso e assim, ele dança de uma energia tão boa que passa essa energia pra mim, e esse ano ele foi muito importante no carnaval pra mim, assim, se não fosse o Emerson, acho que eu não desfilaria. Com certeza. E agora a pergunta da Luciana, ela está perguntando o seguinte: olá pessoal, Feliz Páscoa para vocês. Minha pergunta é para a Adriana. Hoje as fantasias de porta-bandeira estão cada vez menor e perdendo suas características. Pelo que sei, a sua solução foi mais prática, tirando as ferragens da sua fantasia para tornar-se mais leve e funcional. Qual a sua opinião sobre essas novas fantasias que estão aparecendo? Eu acho que depende do enredo que a escola propôs para desfile, e depende muito da porta-bandeira. Eu acho que assim, da porta-bandeira e do mestre-sala. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação com a diretoria e com o carnavalesco e com a pessoa que vai confeccionar a fantasia. Eu acho que assim, tudo tem que ser funcional. A fantasia tem que ser bonita, sim, mas tem que ser confortável para a porta-bandeira estar desfilando, e o mestre-sala também. Então, eu opto, sim, por conversar com o meu carnavalesco, conversar com a minha diretoria, conversar com a pessoa que vai fazer a fantasia, para que ela fique bonita, mas que ela me deixe dançar, que ela me permita fazer evolução, porque hoje o carnaval é muito disputado, a gente perde esse 0,25, o campeonato de uma escola de samba é decidido numa última nota por 0,25 pontos, como aconteceu esse ano no Mocidade. Então eu opto sim por diminuir a fantasia, porque fantasia muito grande é muito bonita, eu já sou muito grande, então pra mim eu prefiro que ela seja funcional, que ela me permita estar evoluindo perfeitamente junto ao meu pai. Agora a opinião do mestre, né? Eu quero saber a opinião do mestre. Essas tecnologias, fantasias, o que você acha dessas novidades? Ou fantasias muito curtas, ou muito longas? O que você acha dessas coisas que eles inventam aí? Olha, veja bem. Existe uma discussão muito grande em cima de roupas de desfile, tanto de mestre de porta-bandeira como de comissão de frente, do próprio componente de alas. Nós conseguimos, na Vila Maria, junto com o Wagner, o carnavalesco Wagner Santos, a gente conseguiu mudar alguma coisa em termos dessa tradição. Umas 4 anos atrás, a gente participou de uma palestra na Mocidade Alegre, que a comissão de frente fez, eu acho uns 4, 5 anos, e eu disse a eles, nessa época, que precisaria parar da comissão de frente e vir com essas cangalhas, que são as verdadeiras cangalhas que vinham nas costas da comissão. Tanto é que hoje você já não vê mais comissão de frente. Um verdadeiro destaque de luxo, né, mercadoria? E lá, o Vila Maria, através do Wagner, optou por tirar não só da comissão de frente, mas como por tirar da porta-bandeira e das alas. Você pode reparar que a Vila Maria, nesses últimos 4 anos, não tem costeiro em lugar nenhum. Porque facilita a dança de qualquer um dos componentes da escola. A evolução, e não enfeia a fantasia. A fantasia fica bonita, dá para fazer uma fantasia bonita sem aquela cangalha, aquele negócio imenso nas costas, que quebra, que cai, que é ruim para levar, é ruim para colocar no lugar. Eu acho que se resume tudo, né, mercadoria, dizendo o seguinte, não sei se você concorda comigo. E o custo também, viu, né? O casal não tirando as tradições da dança, sim, a indumentária é a parte. O que é importante é que se tenha aquilo que a gente briga em São Paulo hoje, que é pela tradição da dança, Nena, te cortando, mas se for melhor, ou qualquer coisa que acontecer, eu venho de roupa biê, porque já que a fantasia não é julgada no quesito mestre e porta-bandeira, eu venho com a roupa biê, mas para evoluir, para fazer o papel do casal de mestre e porta-bandeira. Porque assim, os carnavalescos têm que pensar que a gente aqui em São Paulo, nós somos julgados a avenida inteira.
Então não adianta você colocar nos casais fantasias que pesem, que são maravilhosas, mas que você não consegue evoluir. Bom, eu vou cortar vocês e vou falar o seguinte, nós faremos um programa só de carnaval, hoje é o aniversário do seu Raimundo Mercadoria. Então vamos voltar para o aniversário. Raimundo, você tem algum ídolo? Raimundo? Seu Raimundo. Seu Raimundo. Raimundo? Quem é o Raimundo? É porque ele sabe Eu que tenho só ídolo. Raimundo. Você tem um ídolo? Eu tenho ídolo. Olha, na realidade eu tenho muitos ídolos. Eu no Carnaval de São Paulo, pessoas muito importantes me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. A chegar. Pessoas que já faleceram, né? Pessoas que estão vivas, como o Nelsinho Crescibeno. Um grande presidente de escola de samba me orientou muito, a gente conversou muito durante os anos, que foi o seu Juarez da Cruz, que é o seu Juarez da Cruz, graças a Deus está aí, vivo. Eu tive, assim, no meu trabalho de diretor de harmonia, eu aprendi muito com duas pessoas que já faleceram, o Amaral e o Hélio Bagunça, né? Grandes baluartes do camisa verde e branco. Pessoas que eu conversava com eles me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles. E olha, eu venho sempre aprendendo. No Carnaval de São Paulo, mas essas pessoas eu tenho como ídolos porque eles me ensinaram. E tem uma pessoa também que já faleceu como ídolo, que é a pessoa que me ensinou a administrar tudo isso, que foi Eduardo Basílio. Vamos colocar um pouquinho de risada na conversa? Qual a história mais engraçada nesses 50 anos de samba de São Paulo e depois a mais engraçada nos seus 65 anos de existência? Nos meus 50 anos de carnaval, essa história deveria trazer o cara aqui para contar. Você tem que marcar com ele. Você tem que marcar com ele. Da minha escola. Ó, é da sua escola. Você tem que marcar com Raimundo Chique Chique. Raimundo Chique Chique é o diretor da Escola de Samba de Ouro. Essa história começou com ele, não. Foi ele, o nascedor, ou foi com ele? Eu vou contar assim por cima. Eu acho que a produção deveria fazer um convite pro Raimundo. Raimundo Chique Chique, para vir aqui contar essa história. Aconteceu uns anos atrás, parece que no segundo ou terceiro ano de Sambódromo, o Camisa Verde ia desfilar. Estava se preparando para entrar na Avenida do Camisa Verde. Nós já estávamos na concentração. Já estava pronta, já estava. Aí o Raimundo Chique Chique chegou para mim, eu estava na beirada da cabine de fiscalização, e fez a seguinte pergunta. Estava eu, o Peri, que também era do Camisa Verde, o Beto Bis, que era do Peruche na época, o Paulo Valentim da Vai Vai, e fez essa pergunta. Mercadoria, pode desfilar animal numa escola de samba? Eu até brinquei com ele, falei, pô, mas tá cheio de animal por aqui dentro. Ele falou, não, Mercadoria, é um animal mesmo, de 4 patas. Eu falei, não, você tá brincando. Rapidinho, então vamos lá ver aí. Aí saímos tudo nós lá, fomos pra ver. Na grade, na entrada ali do Sambódromo, onde vai entrar as escolas de samba, tinha um burro. Um burro mesmo, um burro. Caracterizado de verde e branco, o chapéu assim, o chapéu. Colete. Olha, ele tinha botinha. O negócio foi muito engraçado. E ele tinha um liminar, o dono tinha um liminar que o juiz dava para ele desfilar. Mas não pode, se ele entrar para desfilar, a escola perde ponto. Sei que foi uma confusão, mas para contar essa aí, a gente riu. E essa história vai pro longo dos tempos. O pessoal do Camisa Verde não fique bravo comigo não, porque é verdade. Aconteceu mesmo. Então a gente precisa trazer o Raimundo Chique Chique, eu quero que a produção e o burro não convide ele. Então o público não viu, porque foi um negócio isolado. Olha, Raimundo Chique Chique e Luiz Carlos Peri. Peri ficou muito nervoso. Porque o Peri era do Camisa também. Depois chamaram a Nena, que era do Camisa também, para ir lá ver. Então, o pessoal do Camisa, não fique bravo comigo, porque a história é real, verdadeira. Produção, traz o Raimundo Chique Chique aqui para contar essa história. Nesses 65 anos, tem alguma que você lembra, assim, da sua vida pessoal? Fora essa que a Adriana já contou. Não, desculpa, mas, veja bem, existem muitas coisas engraçadas e que a gente... Uma das coisas que é tragicômico se não fosse verdade, mas eu achei aquilo, tomei aquilo, eu ri muito sobre isso. Há uns 10 ou 12 anos atrás eu fui vetado. Eu me inscrevi para ser jurado na União das Escolas de Samba e fui vetado. Fui vetado, me vetaram. Os presidentes das escolas de samba me vetaram. Eu ri tanto. Os votaram contra, não deixaram eu ser jurado, mas eu ri tanto, eu ria.
Eu ria. Colocaram pra fora da reunião, me deu acesso de riso. Fui vetado. Bom, eu tenho que passar uns recadinhos aqui para os internautas e a gente já volta com as histórias aqui do Mercadoria e da Adriana também. Mas, ó, a JustTV está concorrendo ao prêmio IBEST. E o prêmio IBEST, como eu já falei para vocês várias vezes, é considerado como o Oscar da internet. E nós estamos em segundo lugar, à frente da Rede Globo, da Rede Record, do SBT, mas nós queremos chegar ao primeiro lugar. E para chegar a esse primeiro lugar, contamos com a sua participação e com o seu voto. Então é muito fácil. Para você que quer ajudar a JustTV a chegar em primeiro lugar, você vai entrar em depois do grito, hein? www.premioibest.com.br e vai votar em JustTV como melhor site de TV pela web. E também você pode votar pelo celular pelo número 49120, mensagem de texto JustTV. Pronto, estamos de volta aí, Nena Casita. Eu vou passar para a Adriana que ela vai fazer uma perguntinha para o pai dela, e antes disso eu queria falar uma coisa para vocês. Quando o Mercadoria fez, acho que 50 anos, eu não me recordo agora, 55 anos, nós éramos secretárias dele no AMB, eu, a Cássia, e enchemos o carro dele de bexiga. Você lembra disso? Lembro. E que ele demorou. Tem uma recordação até hoje. Ele tinha pressa, porque ele tinha que ir para uma comemoração, sei lá, uma reunião, e eu passei a tarde inteirinha e enchi o carro dele de bexiga. Mercadoria, antes de eu passar para a Adriana, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória dentro do Paulistur, depois Paulistur, AMB e agora SP Turismo. Olha, na realidade a gente conheceu todo esse processo na antiga Secretaria Municipal do Fomento e Turismo, que ainda era no prédio onde é a Câmara hoje. No mesmo prédio, sempre foi. Muitos anos atrás, até que veio para Paulistur. Naquela época a gente já era o coordenador de carnaval pela UESP. Dona Maria Aparecida era responsável pelo carnaval em São Paulo, né? Dona Maria Aparecida, uma pessoa boníssima, ela era pela Secretaria de Fomento. Aí foi para Paulistur. E eu acompanhei toda essa trajetória da Secretaria do Fomento até o AMB. Essa Septura agora, não sei o nome. Septura. Essa aí não, essa aí eu estou fora. Mas até antes, né, eu acompanhei todos os processos, passei por todos os governos municipais, sempre eu fui coordenador. Quando eu não fui o coordenador, eles me chamavam para fazer o carnaval, principalmente na época do PT. Todos os anos que o PT esteve no governo, eu fui convocado para trabalhar durante o carnaval, eu trabalhava 6 meses, e olha, foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, foi trabalhando com o pessoal do PT. Dona Gilsa, eu queria dizer para a senhora que a senhora está convocada, intimada a estar aqui com o senhor Ednei Pedro Mariano para nos dar uma entrevista, por gentileza. Adriana. Paizinho? Oi. Pegar leve, hein? Pode deixar. Dessa vez eu vou pegar leve. Eu queria saber do senhor, 65 anos, se Deus quiser mais 65, só tem que ver os meus filhos crescerem, levar ele pro estádio junto para ver o jogo do Palmeiras. Ele é São Paulino. O que o senhor espera, assim, dos próximos carnavais? Qual é o rumo que o senhor espera para o crescimento e desenvolvimento do carnaval de São Paulo? O que o senhor almeja? Até porque, se Deus quiser, eu vou estar participando desse carnaval até alguns anos. Eu queria saber quais as suas expectativas para a gente poder até ajudar para que aconteça. O senhor gostou que seus netos vão ser todos palmeirenses? Não sei. Peraí, os netos eu vou ajudar a criar, o avô tem muita influência nisso aí. Olha, filha, o negócio é o seguinte, eu nesse ponto eu sou bastante radical. O que deveria se mudar é o seguinte, o carnaval tem que ser dirigido por carnavalesco. Tem que ser dirigido por pessoas que conheçam de carnaval, pessoas que conheçam de marketing, pessoas que tenham a vontade de trabalhar pela cultura brasileira. Tem que sair da mão de AMB, Septur, não pode ficar com essa gente. Essa gente não entende nada de carnaval, só atrapalha. Como diz Fernando Penteado, tirar da mão dos doutores. Só atrapalha, sabe? Só atrapalha. Eu tenho certeza, se o carnaval mudar até para uma empresa privada, para alguém que realmente tenha condições de trabalhar, de fazer um trabalho de turismo em cima do nosso carnaval, o Carnaval de São Paulo vai ser um dos maiores carnaval do mundo. Do mundo. Acontece que Nena, o negócio, a gente está falando de aniversário para falar coisa séria, mas eu fico bobo. Eu tive uma notícia esse ano
que o AMB, desculpa, o turismo lá, SP Tour, SP. ele cobra das escolas de samba a manutenção do sambódromo. Cobra, as escolas de samba da verba tiram um dinheiro que é para manutenção do sambódromo. Eu acho isso uma coisa ridícula, porque a SP Tour aluga aquilo lá o ano todo para as empresas, eles fazem buraco, fazem tudo, por que eles não cobram a manutenção desse pessoal? É verdade, é interessante que eles tiram esse dinheiro e falam que vão reformar a pista. Mentira! Nós estamos aguardando a reforma até agora. Mentira! Olha, vocês me conhecem, a minha língua é terrível, né? Bom, mas vamos falar de coisa falar de 65 anos. 65 anos com essa saúde toda. Graças a Deus. Graças a Deus. Fale para todo mundo que está aí te vendo, qual é a receita? Olha, veja bem, a grande receita, primeiramente eu acho que eu devo isso muito ao carnaval, à escola de samba. Que apesar de ser um negócio muito, assim, me dá energia pra gente. A família em primeiro lugar sempre. Eu tenho outros filhos, né? Não só Adriano e Renato, eu tenho mais 3 filhos. E isso me dá uma energia muito forte, isso me ajuda muito, eles estão sempre junto comigo. E os dois que estão mais perto de mim, que é Adriano e o Renato, me dão uma força tremenda mesmo. Eles me empurram. E a Gilsa também é uma companheira exemplar, está sempre junto, não tem barriga bidói, sabe? A gente não briga, a gente está sempre junto. Eu acho que a importância desse trabalho, né? Toda vez que eu necessito, e tem pessoas que estão sempre por perto de mim que me dão uma força muito grande. Me ajudam muito. O que você diria para quem está começando agora? Qual o conselho de mercadoria? Do carnaval? Quem está começando no carnaval? Que está começando, que quer ser um grande diretor de harmonia, né, Adriana? Sim. Estude. Aprenda o que é a escola de samba. Antes de se meter em alguma coisa para ser diretor de harmonia, seja um estudioso de uma escola de samba. Aprenda o que é uma escola de samba na sua infraestrutura. Aí depois você pode... Adriana, no carnaval eu fui testemunha de uma coisa que nunca mais na minha vida, durante esses anos todos como secretária do seu pai, eu vi ele elogiando alguém. E ele disse, diante das nossas câmeras, isso foi pro ar já na Just, que você é a melhor porta-bandeira. Como é que é isso, Adriana? Responsabilidade. Assim, eu nunca escutei do meu... Nunca. 10 anos de porta-bandeira, eu nunca escutei do meu pai, olha, você é boa ou você é ruim, ou você está dançando bem ou você está dançando mal. Ele fala para minha mãe me transmite. Mas escutar isso, ele falar isso diante das câmeras. Na concentração, né? pro ensaio do Mocidade. E eu estar presente. Porque se me contar, legal, meu pai falou, mas como ele nunca falou pra mim, assim, foi uma das maiores emoções da minha vida, foi uma chancela do meu trabalho. Que eu estou fazendo um trabalho legal, que eu estou muito, assim, estou dando seguimento ao que os mestres me ensinaram. Mestre Gabi, mestre Dinei, Dona Eneidi, Marinês, né, que Dona você Gilsa. diria para o seu pai nesses 65 anos e 50 de samba? Obrigada. Nil. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Estamos aqui em um momento de muita emoção no programa, a mercadoria aí ouvindo o obrigado da sua filha. Obrigado, agora aproveitar e agradecer a presença de vocês, muito obrigado pela presença. Tem mais mensagens aqui dos nossos internautas, mas infelizmente não vai dar tempo. Por favor, peça para mandar para o meu e-mail. Posso dar o meu Pode, e-mail? deve. Adriana_Gomes10 @yahoo.com.br. Pode mandar e-mail para mim que eu respondo. Vou repetir. Adriana, aquele tracinho embaixo, Gomes, o número 10, @yahoo.com.br. Pode mandar qualquer pergunta que eu respondo, minha vida é um livro aberto. Nós prometemos para vocês que a Adriana volta um dia para a gente fazer um programa só com ela. Volto sim. Porque os internautas mandaram um monte de perguntas, mas hoje de fato a gente está abordando mais o aniversário. As suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse programa hoje, que foi um prazer enorme estar com vocês. É sempre um prazer estar com vocês, mas estar aqui hoje falando do seu Raimundo, do meu pai, do meu velhinho, do homem que eu admiro e amo, foi assim, o melhor, o aniversário dele, mas o presente é meu. Então assim, gostaria de agradecer
mandar um beijo para todo mundo que mandou e-mails, mandou mensagens, aquelas pessoas que me mandam recadinhos todo dia no Orkut, no meu e-mail, por telefone. Um beijo para vocês, obrigado por estar participando do meu trabalho. E um beijo para todo mundo lá em casa, um beijo para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Mercadoria? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que não é sempre que a gente faz 65 anos. E eu quero agradecer a todos os internautas que estão nos vendo. E meu muito obrigado a todos vocês. Lá em casa, rapaziada, que está todo mundo lá, a minha nora, a corintiana palmeirense, meu abraço para você, obrigado para todos vocês, viu? Antes de eu encerrar e falando, desejando essa coisa de ressurreição de Cristo hoje para vocês, eu queria dizer o seguinte: em 1979 eu tive o prazer de ser convidada, em 79, hein, gente? Eu tive o prazer de ser convidada para ir trabalhar na antiga Paulistur e junto com a Cássia, onde você estiver, Cássia, um beijo no seu coração, secretariar essa pessoa que está aqui ao meu lado. E desde 1979 até hoje, 2008, nós nunca nos separamos. Então, ontem, quando eu pedi ao Renato, falou, olha, nós não sabemos que... Eu falei, Renato, por favor, convite o Mercadoria, porque ele está fazendo 65 anos de idade, né, diretor? E 50 anos de carnaval. E eu queria muito, Mercadoria, que você tivesse vindo a esse programa hoje, porque eu queria só falar uma coisa para você. Amigo, a gente não encontra todo dia e toda hora. E como diz o poeta, ele sempre tem que estar guardado às 7 chaves. E um amigo vale muito mais do que, às vezes, uma pessoa da minha família, ou da tua família, ou da nossa família. Portanto, neste dia de hoje, eu quero encerrar a minha parte dizendo que nesta ressurreição de Cristo, agradeço a Deus, em primeiro lugar, meu Pai, muito obrigado por um dia você ter me dado não um amigo, mas um irmão de raça, de cor. Ele fala que eu tenho pé na senzala. É nada, é porque ele ainda vai terminar também do lado de uma branquinha. Um beijo, Mercadoria, meu grande amigo, meu grande parceiro. Tem hora que ele me dá cada bronca que eu saio até de banda. Mas o meu coração é teu. Vamos lá, estamos encerrando o programa. Obrigado agora de coração pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigado a vocês todos que mandaram mensagem. Infelizmente não deu tempo de ler todas as mensagens e as perguntas, mas eu vou pegar aqui e depois envio por e-mail de vocês as respostas aí, tá bom? E nós vamos terminar esse programa com a música especial. Solta essa música aí, Fábio. Feliz Páscoa pra todo mundo! Escuta essa música, qual a música? Obrigado mesmo. E é com essa música, e feliz Páscoa para todos vocês aí, e feliz aniversário, Mercadoria. Obrigado. @gmail.com e ser reconhecido pelo mundo inteiro.